Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje a gente fala sobre Foucault, perguntando se aquilo que Foucault apresenta, em certo ponto de sua obra, é uma nova teoria do poder, ou se, na verdade, é uma nova maneira de pensar analiticamente o poder. E eu havia pedido que vocês dessem uma olhada, dessem uma lida, fundamentalmente em três textos, que eu acho que são interessantes. Dois deles estão reunidos num livro bastante famoso, né, atribuído ao Foucault, afinal, é, na capa está o nome do Foucault, mas na verdade é um livro que acaba sendo organizado pelo Roberto Machado, tá? Um filósofo brasileiro, falecido de maneira razoavelmente recente, e que organiza esse texto aqui, chamado Microfísica do Poder. Tá? Então, Foucault jamais escreveu um livro chamado Microfísica do Poder, mas que é uma seleção de textos, uma organização de textos, que tem por objetivo aninhar no mesmo corpus alguns dos textos mais interessantes e que poderiam nos favorecer uma tomada de contato inicial com essa questão do poder em Foucault. E eu havia pedido que vocês dessem uma olhada em dois textos desse volume, que são recebem esse título, né? Genealogia e Poder, Soberania e Disciplina. Na verdade, esses dois textos são como que reproduções, né, de duas aulas que se encontram aqui, né, num curso que Foucault vai dar em 1976, chamado Il faut défendre la société, ou Em Defesa da Sociedade, como ficou traduzido aqui no Brasil, um curso que ele dá no Collège de France em 76. Exatamente o ano em que Foucault parece estar entrando, segundo alguns dos seus amigos mais próximos, né, Deleuze especialmente, numa espécie de impasse. A gente vai comentar isso um pouco mais adiante, porque isso nos ajuda a situar um pouco o que Foucault está nos propondo do ponto de vista do poder, mas ainda assim, dois textos bastante interessantes e que dão conta de questões que vão nos importar logo mais adiante, tá? Daqui a pouco eu explico isso de maneira um pouco mais estruturada, eu estou só apresentando os textos no primeiro momento. E eu pedi que vocês também dessem uma olhada, especialmente no capítulo 5, né, na parte 5 em diante, desse volume aqui. A História da Sexualidade, o volume 1, A Vontade de Saber, que é exatamente no capítulo 5, que Foucault parece desenvolver um pouco mais algumas das ideias que estão difusas aqui em Il faut défendre la société, e que dizem respeito a como é que se dá uma passagem, né? Como é que se faz uma transição de uma formação social que a gente vai identificar como soberana, e que tipo de poder se exerce aí, como é que ele se organiza, como é que ele se torna mais ou menos eficiente, para uma configuração diferente, né, um outro modelo de exercício de poder, que Foucault vai chamar de biopoder, e que vai ser formado por uma dupla articulação. É uma forma de exercício de poder sobre a vida, que entra nos cálculos da política, que entra nos cálculos estatais, e que, ao mesmo tempo, vai se prevalecer de uma dupla articulação. Por um lado, veremos, né, as sociedades disciplinares, que Foucault vai chamar de uma estratégia de poder que se estabelece como uma anatomopolítica do corpo humano, especialmente do corpo individual, e, por outro lado, um mecanismo complementar, né, suplementar, que vai surgir mais ou menos uns 50 anos mais tarde, 100, 150 anos mais tarde, que é a biopolítica das populações. Tá? Quando a gente vai abranger, então, dentro desse cálculo da vida, um fenômeno de massa. E de lá para cá, quer dizer, da soberania para o biopoder, da soberania para a disciplina e também para a biopolítica das populações, a gente tem um câmbio de lógica, né? A gente tem um câmbio de racionalidade da maneira pela qual se vai governar esses corpos, quer dizer, não se governam os corpos em formações sociais de tipo soberano da mesma maneira que se governam os corpos em instituições disciplinares ou em campos abertos, tais como aqueles que a gente vai encontrar no âmbito da biopolítica das populações. Agora, para dar conta disso, né, a gente tem que dar uma lida em pelo menos esses três textos para que a gente possa se aproximar das maneiras pelas quais Foucault está
trabalhando com esses problemas. E eu já devo adiantar a vocês, embora a gente não vá tratar disso hoje, que esses 3 conceitos, né, ou 2 conceitos, dependendo da maneira como você encara, soberania e biopoder, compreendendo em biopoder, disciplina e biopolíticas das populações, de alguma maneira preparam um solo interessante, que depois vai ser revolvido mais tarde por Gilles Deleuze, especialmente nos anos 80, né, a partir da morte de Michel Foucault, quando Foucault morre em 84, né, Deleuze se aproxima muito da sua obra, dá uma série de cursos em Vincennes, escreve uma pequena monografia, né, desse curso sai uma pequena monografia bastante famosa e bastante controversa também entre os Foucaultianos, mas ainda assim extremamente potente, extremamente interessante, que conserva Foucault livre, né, de de todas as besteiras sobre um retorno ao sujeito e etc e tal, histórias que se secundavam o seu falecimento em 84, Deleuze vai, em 1990, a partir de uma série de leituras, e talvez de uma releitura dessas técnicas biopolíticas de Foucault, mas também lendo William Burroughs, lendo um pouco de teoria da informação, entendendo esse mundo novo da internet, das redes, no qual a gente estava mal entrando, Deleuze então vai propor um conceito extremamente poderoso, uma descrição extremamente poderosa de uma nova formação social que passaria a emergir e que seriam as sociedades de controle. Tá? Então, o nosso próximo texto é o pós-escrito sobre as sociedades de controle de Gilles Deleuze, de 1990, que vai ser publicado num livro chamado Conversações, né, como pós-escrito a esse livro, e que, no Brasil pelo menos, e que, de certa maneira, bebe dessa fonte Foucaultiana, a renova, a dar uma nova lufada de ar, né? E é meio que dentro dessa formação social na qual nós nos encontramos. Então, nos vendo às voltas com o problema dessa aparente sucessão, né? Mas isso não significa que a soberania tenha desaparecido, ou que a disciplina já não exista, ou que a biopolítica das populações não esteja em pleno funcionamento, elas sempre estão. As voltas com esses 3 termos, aquilo que a gente está fazendo é meio que preparando uma série de ingredientes, né? Uma mistura de ingredientes que nos ajudarão a compreender mais tarde aquilo que o Deleuze entende como sociedade de controle, que tipo de formação social nova é essa na qual nós estamos ingressando, especialmente no fim dos anos 80, início dos anos 90, e na qual nós já estamos, pelo menos até onde eu consigo entender, plenamente no século XXI. Para isso, vamos a Foucault, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui conosco. Uma janela não, quero compartilhar tudo, a tela inteira, beleza? E vamos a Foucault, tá certo? Então, aqui estão mais ou menos as ideias, né? Genealogia e poder, soberania e disciplina, história da sexualidade 1, capítulo 5. A pergunta da aula de hoje talvez fosse essa, se Foucault realmente implica uma outra teoria do poder. E aqui eu apresento a vocês essa palavra teoria sobrescrita, né? Rasurada, justamente porque aquilo que me parece não é que Foucault apresente uma nova teoria do poder, mas sim uma nova forma de analisá-lo, né? Uma nova maneira de analisá-lo. Então, uma outra analítica do poder talvez fosse uma forma melhor de se colocar esse título. Mas eu acho que a pergunta ainda assim é válida e a gente vai trabalhar com ela. O que vamos fazer hoje, então? Eu faço uma breve introdução, tá? Apresentando rapidamente o nosso eixo textual, como é que essa excisão textual se insere no panorama da obra, né? E aqui eu vou utilizar uma divisão convencional da obra de Foucault em 3 partes. Situa a nossa questão de partida, né? Que é basicamente esta, não só se Foucault representa efetivamente uma nova teoria do poder, mas, principalmente, qual é a novidade que Foucault efetivamente nos apresenta do ponto de vista do poder. Como é que o direito fica nisso tudo, e aí sim a gente começa a entender qual é o cerne do nosso interesse, que é essa profusão bastante interessante de formações sociais ocidentais modernas, que Foucault vai descrever a partir desse trinômio, né, ou desse binômio, dependendo de como você encare, soberania e biopoder,
ou soberania, disciplina, biopolítica das populações, entendendo que disciplina e biopolítica são uma articulação do biopoder, são formas de poder sobre a vida, embora se exerçam de maneiras distintas, a partir de estratégias distintas. Isso nos coloca em condições, então, de entendermos, né, como é que Foucault pensa o poder de maneira genealógica, tá? E aí sim, depois dessa discussão um pouco mais teórica sobre como é que Foucault encara o poder, quais são as nossas precauções de método, como é que Foucault efetivamente se afasta de uma teoria mais tradicional do poder, ou de uma maneira mais tradicional de ver essa questão, a gente pode, então, se dedicar à soberania, biopoder, subdividindo no poder disciplinar em biopolíticas das populações. Joia, então vamos a isso. Bom, Michel Foucault foi um filósofo francês, extremamente importante, né, do século XX, que nasce em 1926, vai falecer bastante jovem, em 1984, vitimado de uma série de complicações que decorriam do fato de que Foucault era soropositivo, né, havia contraído o vírus HIV, né, e acaba falecendo de uma série de complicações de imunidade decorrentes desse quadro de saúde. O período produtivo da sua obra, né, a gente poderia considerar, na verdade, ele já escreve coisas em meados da década de 50, né, mas o período efetivamente produtivo da sua obra vai acontecer, se a gente pudesse fazer uma espécie de recorte, da década de 60 em diante. Né. O nosso eixo textual, como eu disse, está, na verdade, nesse curso de 76, em defesa da sociedade, né, ou Il faut défendre la société. E são justamente duas aulas desse texto que vão ser reproduzidos mais tarde em Microfísica do Poder, e um ponto que aparece mais para o final desse curso vai ser desenvolvido na forma de texto, daí sim para um livro propriamente dito, né, autoral do Foucault, que é esse capítulo 5 de História da Sexualidade 1. Tá? Agora, como é que essa excisão, como é que esse recorte de texto, que a gente está trabalhando com 3 textos aqui escolhidos a esmo e tentando com isso cercar o problema do poder em Foucault, embora o poder seja uma questão muito mais complexa, com muitos outros desdobramentos, né? Como é que essa excisão se insere no panorama da obra? E aqui eu quero usar uma divisão convencional, tá? Geralmente os comentadores de Foucault adotam essa divisão. Não é que ela seja homogênea em todos os casos e unânime para todos os comentadores. Mas é possível, para ter uma espécie de visão de conjunto de como é que essa obra ela evolui por abalos, né, por rupturas, quer dizer, Foucault gostava de dizer isso, né, dizia isso em entrevistas, né, não me peça para permanecer o mesmo, quer dizer, o pensamento é uma coisa movente, então eu posso estar pensando uma questão, um problema de um jeito hoje, e amanhã, né, tudo muda, o tabuleiro muda, as necessidades mudam, eu sou arrastado por outras questões, então não me peça para permanecer o mesmo. Então essa é uma obra que efetivamente vai se prolongando, né, a partir de rupturas, né, de quebras de continuidade com aquilo que se pensou de forma precedente. E daí está toda a inventividade da obra do Foucault. Né. Essa tripartição, essa divisão convencional, na verdade dá conta de algumas das rupturas mais sensíveis, de algumas das rupturas mais importantes, né, mais claras, talvez, na sua obra. Embora, para quem pegue, por exemplo, um livro como As Palavras e as Coisas e Arqueologia do Saber, embora eles possam estar mais ou menos dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo cerne de preocupações iniciais de Foucault, dentro, inclusive, do mesmo método, né, de trabalho filosófico e do pensamento estrutural, por exemplo, elas realmente são pertinentes a esse magma de questões, não são exatamente obras idênticas, muito pelo contrário. Né? Até mesmo o estilo nelas varia, os termos nelas variam, os enunciados não são os mesmos, os conceitos que vão ser mobilizados e puxados aqui e ali não são os mesmos. Então, existe toda uma heterogeneidade interna, né, quase que caleidoscópica dessa obra,
que a deixa extremamente interessante, instigante, às vezes um pouco hermética, às vezes um pouco difícil de penetrar. Agora, por outro lado, Foucault tinha essa incrível capacidade de nos seduzir do ponto de vista textual, né, de escrever textos efetivamente belíssimos, absolutamente eruditos, e ao mesmo tempo de uma clareza assim absurda, né, no bom sentido, evidentemente, da expressão. Então, eu vou dividir o panorama da obra nesses 3 pontos, que eu acho que são interessantes, e aí eu trabalho com algumas obras que eu acho que são exemplificadoras, né, são exemplares desses momentos de ruptura ou dos seus desenvolvimentos. Então, embora o Foucault tenha tido uma produção que está bastante bem documentada, especialmente em 2 volumes que vão ser publicados na França, na verdade, inicialmente em 4 volumes, depois, mais tarde, em 2, né, chamado Ditos e Escritos. Aqui no Brasil, isso foi traduzido de uma maneira esquisitíssima, a partir de opções editoriais muito contestáveis, e fizeram, sei lá, uma dezena de volumes, talvez um pouco mais, fatiando esses volumes em muitos livros, cada um deles é caríssimo, né? Então realmente virou uma maquininha de ganhar dinheiro para as editoras, mas o fato é que no Ditos e Escritos você consegue ver, né, de uma maneira cronológica, que em 54, 55, 56, Foucault já estava produzindo algumas coisas interessantes. Mas, como a gente dizia, a gente vai fazer esse recorte do período produtivo dele, adotando como marco inicial a década de 60. Então, nos anos 60, Foucault está desenvolvendo claramente um projeto que a gente poderia chamar de arqueologia do saber, né, tentando entender principalmente o problema dos enunciados, da linguagem, da formação constitutiva das ciências humanas, a partir de uma influência ou de uma matriz de pensamento que é estruturalista. E são dessa época textos como, e aqui eu só coloquei algumas abreviações, tá, do nome dos textos em francês, mas seriam As Palavras e as Coisas, de 68, Arqueologia do Saber, de 69. As Palavras e as Coisas acaba sendo um texto extremamente importante na biografia Foucaultiana e na bibliografia Foucaultiana, porque é com ele que o Foucault inicialmente alcança o estrelato, né? É esse texto que vende dezenas de milhares de cópias e transforma Foucault numa espécie de vedete intelectual da cena francesa da época. Tanto é que, ao comentar a história do estruturalismo, né, um historiador das ideias chamado François Dossin escreve um capítulo específico ali sobre Foucault, dizendo Foucault vende como pãezinhos, né, porque ele estava justamente se referindo a Le Moelle-Chose, porque esse texto 68 tem uma vendagem extraordinária, conhece um sucesso verdadeiramente estelar. Né. Existe uma segunda fase, tá, que eu diria que se encontra mais ou menos ali no fim dos anos 69, quer dizer, quando os anos 70 se fecham, Foucault começa a perceber uma outra questão, que evidentemente a linguagem é constitutiva dos fenômenos, das maneiras como a gente se relaciona, como a gente se compreende e tudo mais. Beleza. Agora, Foucault começa a perceber que existe alguma coisa que é constitutiva, existe uma outra dimensão que é constitutiva da linguagem. E que, portanto, existe alguma coisa por detrás dessa estrutura. Então, se as coisas estão estruturadas como linguagem, existe alguma coisa que estrutura a estrutura. E esse alguma coisa que estrutura a estrutura vai aparecer de maneira muito paradoxal, justamente na aula inaugural, tá, dos anos 70 a 71, quando Foucault ascende a uma cadeira no Collège de France, uma cadeira que era dedicada à história dos sistemas de pensamento que ele passa a ocupar. Né? Que, aliás, quando ele passa a ocupar, passa a ser uma cadeira de história dos sistemas de pensamento. Lembrando que Foucault tinha, por formação acadêmica, ele era psicólogo. Né? Ele era psicólogo de formação, filho de um médico extremamente importante, um cara que basicamente vai estudar filosofia na faculdade de psicologia, vai ter aula com Georges Canguilhem, vai ler Hegel longamente com Jean Hippolyte, vai ter uma série de professores realmente importantes na cena francesa da sua formação, né, nos seus anos de formação, e depois o Foucault, de fato,
trabalha com problemas, com conceitos, com maneiras de abordar questões que são bastante originais, né? Mas é justamente aí no Collège de France que Foucault vai, ocupando essa cadeira de história dos sistemas de pensamento, como eu dizia, apresentar uma aula inaugural. Isso era bastante comum, né, quando alguém chegava ao Collège de France, que ele abrisse o ano dos trabalhos apresentando uma leçon, né, quer dizer, dar uma palestra gigantesca, aqueles anfiteatros lotados, né. E Foucault apresenta um texto chamado A Ordem do Discurso, que, a ouvidos mal treinados, poderia soar como se ele ainda estivesse falando daquele seu velho projeto sobre a arqueologia do saber, o problema do discurso, o problema dos enunciados, a epistemologia das ciências humanas, blá, 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 blá. Toda aquela influência estruturalista que marcou a sua produção intelectual nos anos 60. Mas para ouvidos um pouco mais treinados, efetivamente, quando você entra nesse texto, você percebe que Foucault já está aí, mesmo nesse título, A Ordem do Discurso, utilizando o próprio título para explorar uma ambiguidade. Não apenas o discurso tem uma ordem, né? Quer dizer, ele pode ser ordenado, organizado, ele se apresenta como estrutura, isso está de acordo com o Foucault dos anos 60, mas é muito mais do que isso. O discurso, como tal, implica uma ordem, ou seja, há algo que ordena o discurso, uma espécie de nomologia do discurso, né? Um imperativo organizador. Então, aí o que Foucault já está começando a tentar rastrear é a questão do poder, na medida em que ela passa por dentro do saber, né? Em que ela passa por dentro dos discursos, dos enunciados. Quer dizer, não é só a questão da ordem das palavras, né? Mas de tentar compreender como é que essas palavras se tornam palavras de ordem, certo? Então, o problema do poder por dentro dos discursos. Isso vai receber uma série de distensões ao longo dos anos, porque o Collège de France tinha um regime de funcionamento bastante interessante, né? Incrível, né? Porque eles pagavam o Collège de France não era uma universidade, né? Ainda não é uma universidade, é simplesmente um lugar em que as pessoas vão para obter formação de altos estudos. Elas podem frequentar os cursos de maneira livre, não tem chamada, não tem nota, não tem paper final, não tem prova, e você sai dali sem receber nada em troca também, né? Ninguém te diz, fulano de tal esteve no Collège de France entre as datas X e Y, assistindo o curso de fulano de... Não, não é uma escola, não é um colégio, né, apesar do nome, não é uma universidade, ninguém te deve nada, você não deve nada, você vai lá e frequenta livremente, assiste os cursos que você quer, do jeito que você quer. Mas os professores, né, que são pagos para estar lá, eles são, na verdade, pesquisadores. Eles fazem um trabalho de pesquisa, basicamente durante 9 meses no ano, e eles passam a ter o encargo de apresentar cursos, né, de dar cursos, por 3 meses no ano. Então, e claro, a cada 6 ou 7 anos, a cada 6 anos eles têm um 7º ano que é sabático, né, que eles podem tirar. Então você nota, né, 76 foi justamente o último curso do Foucault, dessa primeira fase, e justamente o ano de 77 vai ser o ano que Foucault tira, né, como ano sabático. Então, é interessante você pensar nisso, porque estes anos, que vão mais ou menos ali de 69, 70, 71 até 77, é quando a gente vê a produção de uma analítica ou de uma genealogia do poder. E é aí que estão os textos que a gente está lendo. Tá? Aí está não apenas a ordem do discurso, mas aí está o Vigiar e Punir, né, que é extremamente famoso, bastante lido nas faculdades de Direito, especialmente nas matérias de criminologia, às vezes de introdução ao direito penal, algum tipo de problematização desse nível se faz utilizando o Vigiar e Punir, mas também está o curso em Defesa da Sociedade, também está, vai aparecer aí, né, um curso chamado Segurança, Território e População, que fica entre 77 e 78, e o Segurança, Território e População já começa a se abrir para uma outra questão,
O nascimento da biopolítica vai aparecer em 79. Tá? Uh, isso compreende essa analítica ou genealogia do poder, mas segurança territorial da população, nascimento da biopolítica, são cursos que, ao mesmo tempo, ainda estão fazendo uma analítica ou genealogia do poder e já estão preparando uma outra questão que surgirá mais tarde, que é a questão do governo. Como é que se conduzem as condutas, dessa fase que eu estou chamando aqui de ético-política. Né? Este último Foucault, que tem um último respiro. E que fica mais claro, talvez, dos anos 80 em diante. Tá? Não tanto de 78, mas de 80 em diante. Então, os nossos textos, eles se inserem exatamente aí, né? Nessa segunda perna, analítica ou genealogia do poder. E, por fim, nós vamos encontrar aqui, né, de 78 a 84, porque realmente me parece, esses textos de 78, 79, 80, 81, especialmente os cursos, eles me parecem que têm um tom de procura, né, de ainda estar revolvendo temas que são da ordem da analítica do poder, evidentemente, tá? Mas dentro deste revolver os temas, procurar uma saída. Né? Procurar a saída para aquilo que Deleuze dizia ser um impasse contra o qual Foucault se chocava. Tá? E o Deleuze diz isso numa carta que Foucault recebe de maneira muito dura, se não me engano, de 77, e que acaba sendo publicado mais tarde, uma coletânea de textos do Deleuze chamada Dois Regimes de Loucos. O texto especificamente se chama Desejo e Prazer. E ali, evidentemente que o Deleuze amava, né, o Foucault lia apaixonadamente suas obras, acompanhava tudo, mas ele percebia, bom, me parece que você está num impasse, que você também não entende a nossa questão, né, a minha, diz Deleuze, e de Guattari, que é a nossa saída pelo desejo. Né, você sai pela questão do poder, e o poder apresenta um impasse, né, que é o fato de que não tem como sair do poder, né, o poder te fecha, né. Enfim, Foucault vai se debater com essa questão, vai repropor a questão da subjetividade, vai voltar aos gregos, vai repropor o problema dos usos. Né? Então, essa última fase do último Foucault, ao qual os dois últimos volumes, né, na verdade, já surgiu um terceiro último volume, um quarto volume da história da sexualidade vão estar vinculados, é aquilo que caracteriza a fase ético-política ou o último Foucault. Né? O Foucault que está mais preocupado com os problemas da existência, da amizade, da estética, dos modos de viver, de como é que se pode transformar uma luta contra o poder, né? Uma luta contra os poderes estabelecidos, muito mais do que numa questão estratégica, né? Mas numa questão de existência. Então, aqui este Foucault que retoma, né, de certa maneira, o problema não do sujeito, mas da subjetivação, né, da subjetivação como um campo de forças, né, em que o sujeito vai ter que se debater com essas condições da relação de força na qual se encontram, é exatamente o Foucault que tematiza, portanto, a hermenêutica do sujeito, que tematiza o problema do governo, né, mas não como governo do Estado, mas como condução de si mesmo, que vai problematizar a questão da ascese, enfim, tem uma série de cursos e de textos que Foucault produz que são bastante interessantes, e talvez um dos mais interessantes seja um texto mais tardio, chamado Subjetividade e Verdade, que está no Ditos Escritos, e que nos dá conta bastante bem desta procura que Foucault fazia ali pelos anos 80. Tá? Bom, dito isso, qual que é a nossa questão de partida? Né? Qual que é o nosso problema zero? É justamente tentar responder a isso. Qual a novidade que o Foucault representa do ponto de vista do poder, se é que há alguma? Tá? Isso implica ter que revirar um pouco os problemas que aparecem nas leituras mais comuns, mais comezinhas do Foucault, nem sempre feita por Foucaultianos, né? E que simplesmente colocam, enfim, em função às vezes de uma leitura rápida, né? Foucault como autor de uma microfísica, que não reconhece dimensões mais complexas ou institucionais e tal. E isso torna tudo muito complicado, né? O que a gente vai tentar fazer aqui é não apenas situar essa novidade do Foucault, mas restabelecer um pouco da verdade que essa novidade que o Foucault representa do ponto de vista do poder pode nos trazer.
Então, qual que é o pressuposto aqui, né? Como é que o direito fica nessa história para nós que estamos estudando direito? É que, pela maneira segundo a qual Foucault vai apresentar o poder para a gente vai ter que perceber isso a posteriori, a gente vai ter que aprender o direito de um novo ângulo, né? A gente vai... Foucault nos sugerirá uma nova compreensão fenomênica dele, justamente porque a questão do poder ela não está pura e simplesmente na questão do Estado, ou da superestrutura, ou então da infraestrutura econômica, como desejarão os marxistas, mas sim na articulação entre dois tipos de dimensões que são complementares e que estão vinculadas, que são dimensões microfísicas, quer dizer, pequenos e cotidianos arranjos de poder, né, bastante horizontais, e dimensões que a gente poderia chamar aqui de macropolíticas, Estado, instituições, né, de toda natureza, pense na escola, instituições hospitalares, asilares, enfim, né? Quer dizer, como é que essas duas coisas se articulam? Como é que se faz micropolítica dentro do Estado e como é que se faz macropolítica nas relações? Né? Existe uma articulação possível entre essas duas dimensões e como é que ela se dá? Né? Alguns dos que fazem leituras de Foucault, às vezes apressadamente, acabam apresentando Foucault simplesmente como um autor de uma microfísica que não olha para essa dimensão maior, né? Mas essa dimensão maior está presente. A grande sacada é entender que Foucault não vai fazer aquela análise ascendente que nós vimos boa parte dos autores tradicionais fazerem, né? Um pouco como Lavoisier, um pouco como Spinoza, né? Foucault vai fazer uma análise, descendente, né? Vai fazer uma análise ascendente, de baixo para cima, né? Vai construir o poder a partir das suas relações microfísicas e dos seus efeitos macropolíticos, tá? Então, como é que a gente vai poder entender o direito a partir daí? Ora, a gente vai entender o direito, então, não apenas como uma expressão da lei, né, ou como uma norma jurídica, mas como um conjunto um pouquinho mais complicado de aparelhos, de instituições, de regulamentos, de operações que aplicam o direito e que põem em prática não simplesmente relações de soberania, do tipo soberano súdito, mas relações de sujeição e de resistência. E por meio de técnicas de poder que são polimorfas, né, ou seja, técnicas de poder que podem morfologicamente ser bastante variadas, né? E por que a gente vai entender o direito assim? Justamente porque o nosso interesse está em, de um lado, compreender o que foram as formações ocidentais modernas de sociedades, aquilo que Foucault vai chamar de soberania, né? E como é que estas formações sociais evoluem no sentido do biopoder, né? E vão poder, então, se desenvolver a partir de dois braços, né, de dois ramos, na forma da disciplina, na forma da biopolítica das populações, o que é que as especifica, né? O que especifica a disciplina como a anatomopolítica dos corpos individuais, que vai ter lugar entre os séculos XVIII e XIX, e a biopolítica das populações como uma estratégia macro, né, que dá conta de massas inteiras, de fenômenos de massa, e a gente vai falar rapidamente de alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender a que Foucault está se referindo, e que vai ter como ponto de emergência, né, e nunca mais desapareceu do cenário dos cálculos dos poderes, a segunda metade do século XVIII. Então, vamos lá. Esse primeiro ponto de analogia de poder, ele tem por objetivo fazer duas coisas. Tentar entender de que maneira Foucault se distingue de tudo aquilo que nós já vimos. Os autores mais tradicionais, os autores mais canônicos, falando sobre o poder. Tá? E, em segundo lugar, tentar tirar consequências dessa noção. Mais do que tirar consequências, tentar compreender quais são as precauções metodológicas das quais nós devemos nos acercar quando nós analisamos o poder, pelo menos dentro de uma chave Foucaultiana. Eu diria, assim, para ser o mais rápido possível, que Foucault imagina o poder, analisa o poder,
tendo como ponto de partida uma crítica ao economicismo, ou seja, ao caráter geralmente econômico, que aparece sempre que alguém fala sobre o poder de maneira teórica. Né? Trabalhar com o poder em termos de economia soa para Foucault uma espécie de um lugar comum, que atende muito bem tanto os teóricos liberais, e os contratualistas são um bom exemplo disso, quanto os teóricos mais marxistas. E aí, eu vou te remeter a um texto que nós lemos juntos, né, que é a Ideologia Alemã de Marx e de Engels, mas também a Crítica à Economia Política de Marx, cuja introdução é bastante clara neste sentido. Como é que os liberais imaginam o poder? Eles imaginam o poder como um bem, como um direito que pode ser cedido pela via do contrato e, portanto, a sua imaginação do poder, diz Foucault, é uma imaginação de caráter econômico, porque eles fazem da economia, do contrato, um instrumento, né, fazem da economia um modelo formal para o poder. Então, a economia dá forma, né, a maneira como o poder pode ser cedido, alguém pode renunciar ao poder, alguém pode transferir o poder, porque o poder é, no fim do dia, uma coisa, né, uma coisa igual a X, um bem, um direito, alguma coisa que pode ser cedida a outrem. E nota como isso fica claro, especialmente nos discursos mais iniciais do contratualismo europeu. Tá? Lembre-se de Hobbes, por exemplo, lembre-se de toda aquela mecânica, né, em que ele tenta defender a possibilidade de transferir o direito natural, mas na verdade o direito natural não pode ser transferido de maneira física, ele tem que ser transferido de maneira ideal. Você não transfere exatamente, você apenas renuncia a ele, né? Enfim, você coloca ele a serviço do soberano. Então toda essa história, ela diz respeito à ideia de que o poder é um bem, é um direito que pode ser cedido e recebe da economia o seu formato contratual, um modelo formal. Já os marxistas têm uma imaginação muito mais clara, né? Nós dizíamos aulas atrás que talvez uma das grandes novidades do marxismo, do ponto de vista da teoria política ocidental, tenha sido denunciar claramente, talvez pela primeira vez, no cânone, essa ideia simplória, né, e taken for granted, de que o Estado é, pois, o legítimo representante dos interesses comuns da sociedade. Né? É exatamente isso que Marx e Engels denunciam, entre outras coisas, na ideologia alemã, dizendo não. Né? Na verdade, o que se apresenta aí na figura do Estado é o poder social que foi separado da sociedade, que foi alienado da sociedade, e o Estado, na verdade, é uma comunidade ilusória. Ele vai apresentar, ele é a ponta de lança, né, ele é o representante em mais alto grau dos interesses de uma classe dominante, seja ela qual for. Isso depende do modo de produção econômico em que nós estejamos. Tá? Então, nota, os marxistas vão afirmar que o poder é, portanto, uma função da economia. Né? Então, o poder vai ser um instrumento, assim como o Estado, assim como o direito, assim como tudo aquilo que os marxistas mais vulgares, né, chamam de superestrutura, vão ser funções da necessidade de conservar as relações de produção, as relações de troca, que configuram um modo de produção específico que está em andamento. Pode ser o capitalista, ou pode ser outro. Tá? Então, o Foucault olha para isso e diz, peraí, cara, os liberais estão tratando o poder como uma coisa que pode ser cedida. Os marxistas acham que o poder é uma função da economia, que quer dizer, basta você perguntar quem é que está ganhando dinheiro com isso, que você entende por que o poder está sendo exercido de forma X ou Y. Mas a minha questão, diz o Foucault, é, o poder pode ser explicado, ele pode ser analisado, ele pode ser deduzido de maneira autônoma com relação à economia, sem que a economia compareça nem como um modelo formal, contratualista, liberal, nem como um elemento que funcionaliza o poder. Quer dizer, o poder está em função da economia, como dirão os marxistas. Para tentar responder essa questão, o que Foucault vai fazer? Ele vai dizer, bom, a primeira coisa que eu tenho que eliminar é essa ideia de que o poder é uma coisa. O poder não é uma coisa, o poder não é um bem, o poder não é um direito que pode ser cedido por contrato,
Então os contratualistas estão completamente errados. Se o poder não é uma coisa igual a X, que pode ser determinada, que pode ser cedida, o que é o poder então? E a resposta do Foucault parece ser uma resposta que vai muito no sentido de Nietzsche. A ideia é que o poder é uma relação da força com a força. Quer dizer, o poder é uma relação de forças. Tá? O poder tem uma forma, né? Ele recebe uma forma, mas ele recebe uma forma desta relação de forças. E esta relação de forças só existe, só se exerce em ato. Mais ou menos como Nietzsche dizia, né? Por exemplo, o sujeito não existe, aquilo que existe simplesmente é um conjunto de atos. Né? Só existem atos, só existem ações. Tá? Isso faz com que a gente tenha que se defrontar com duas hipóteses. Duas hipóteses que poderiam explicar como é que o poder pode funcionar como uma relação de forças, ou de uma relação da força com a força. A primeira delas é a hipótese repressiva, tá? A hipótese que a gente poderia remontar a pensadores, né, como Hegel, como Freud, como Reich, hipótese na qual o poder aparece de uma maneira negativa. Ou seja, exercer o poder é reprimir. Reprimir é suprimir alguma atividade, é suprimir alguma força, é, no limite, exercer a capacidade de dar a morte a alguém. Né? Nota que a ideia de soberania de Foucault vai ser exatamente essa noção, né, de um poder mais repressivo, que anula, que subtrai, que elimina forças, e que, portanto, se exerce de maneira negativa. Né? Ele diz, a soberania é um poder sobre a vida, que se exerce sobre a vida, mas de maneira desequilibrada, muito mais ao lado da morte do que do lado da vida. Tá? Então, essa hipótese repressiva, Foucault coloca entre parênteses e diz, ela não explica a maneira como o poder efetivamente funciona. Porque o poder é uma relação de forças, ou seja, da força com a força, de uma força que, na verdade, se agrega a outra, se soma a outra, engolfa a outra, domina a outra. E não uma relação de forças em que uma força anula a outra, subtrai da outra alguma coisa, ou faz a outra desaparecer. Então a hipótese repressiva não parece a ele uma boa explicação, porque ela tem um viés extremamente negativo. É basicamente uma força que anula a outra. Mas, na verdade, como é que a força vai ser mais forte se ela anula a outra? Ela se tornaria muito mais forte se ela se associasse à outra. Né? Se ela conseguisse engolfar a outra, dominar a outra, subordinar a outra. E geralmente é isso que acontece. Né? As relações de poder são relações entre forças em que uma força ganha alguma coisa sobre a outra, né? Subordina a outra. Se coloca hierarquicamente superior à outra. Né? Por outro lado, existe uma outra hipótese, que é a que Foucault vai inicialmente seguir em Defesa da Sociedade, esse curso 76 que eu estava para vocês, que é a hipótese da guerra. A ideia de que o poder, ou essa relação de forças, pode se exprimir sob a forma da guerra, mas guerra tem que ser entendida de maneira nietzschiana, né? Ou seja, como um enfrentamento belicoso de forças que vai resultar em algum tipo de configuração. Algumas forças vão ser superiores, vão se mostrar superiores, e outras vão se mostrar inferiores e subordinadas às primeiras. Né? É isso que faz com que Foucault, lendo pelo avesso uma fórmula de um general, de um militar, né, prussiano chamado Klaus von Clausewitz, possa dizer isso. Né? Então, o Clausewitz costumava dizer isso, né? A guerra entre nações, entre estados, ela nada mais é do que quando a diplomacia falha, né? Quer dizer, quando a política falha, você tem a guerra como uma solução de conflitos. Né? Isso está tranquilamente estabelecido no direito internacional público, tá? Nessa doutrina do direito internacional público, que é também uma doutrina que, em larga medida, se vale do direito natural. Né? Mas o Foucault diz, mas não é a guerra que é a política continuada por outros meios, é o contrário. A política é que pode ser lida como a guerra continuada por outros meios. Justamente porque a política não põe fim à guerra. Ela simplesmente
produz a guerra numa outra dimensão relacional. Tá? Então, quais são as consequências dessa inversão de Clausewitz, que Foucault promove? Em primeiro lugar, a ideia de que o poder político, na medida em que ele se estabelece, ele não elimina esse enfrentamento belicoso das forças. Pelo contrário, ele reinsere essa relação de forças nas instituições. Só que de uma maneira já configurada, quer dizer, esse embate, de certa forma, pelo menos precariamente, já se resolveu. Então, nas instituições vão se inserir as desigualdades, sejam elas econômicas, se processem elas nas linguagens ou então nos corpos. Tá? Então, o poder político ele não põe fim à batalha. Ele reinsere uma relação de forças dentro das instituições, reproduzindo desigualdades, né? Estabelecendo o resultado desse enfrentamento belicoso das forças, quem é que venceu e quem é que foi vencido. Segundo, aquilo que a gente toma como termos tranquilizadores, como, por exemplo, a paz ou a lei civil, nada mais são, diz Foucault, do que continuações silenciosas da guerra. Ou seja, disfarces que encobrem o fato da dominação, que fazem com que a dominação seja, portanto, um pouco mais aceitável. Uma frase bastante eloquente do Foucault nesse sentido é dizer que a lei, na verdade, não produz pacificação alguma, né? A lei nasce do sangue, da lama das batalhas, e, portanto, a lei faz surdamente a guerra em cada uma das suas menores engrenagens. E, por fim, né, estas são as marcas, a paz e a lei civil, são as marcas, na verdade, da dominação. E a dominação não reflete simplesmente as relações entre soberano e súdito, relações claramente verticais, mas relações mais horizontais, infinitesimais, micrológicas, polimórficas, e que atravessam todo o corpo social. Então, na verdade, as relações de dominação, elas não são estabelecidas em função de uma hierarquia do tipo soberano-cidadão, soberano-súdito, mas sim de relações horizontais que atravessam o corpo social e descrevem os súditos nas suas relações recíprocas, polimorfas, de contínua batalha e de contínua tentativa de estabelecimento de uma dominação mais consistente. O grito de guerra de Foucault, portanto, ao lidar com o problema do poder, embora todo esse tema da guerra possa nos remeter a Hobbes, né, é justamente uma espécie de anti-Hobbes, né, de anti-robismo, um método um pouco diferente daquele que o Hobbes nos apresenta para se lidar com o problema do Estado, para se lidar com o modelo do poder. Portanto, o grito de guerra de Foucault, que vai aparecer exatamente no Em Defesa da Sociedade, é o de que nós precisamos nos livrar do modelo do Leviatã. Ou seja, pensar o poder sempre tendo o Estado como ponto de partida e não como ponto de chegada eventual, nos coloca problemas. Né? Porque significa pensar o poder em termos de transcendência, quando nós deveríamos entender que a transcendência gerada pelo Estado, né, gerada no Estado e corporificada nele, ou na soberania, na verdade, é o fruto, é o produto, é o efeito de conjunto de uma série de relações de dominação que são horizontais e que só podem ser explicadas na sua imanência recíproca. Tá? Então, nos livremos do modelo Leviatã, né? Essa imagem, né, do frontispício do Leviatã que nos assombra, né, precisa ser jogada fora para que nós possamos analisar o poder tal como ele efetivamente funciona, como uma relação de forças que só existe e só se exerce em ato. E é exatamente isso que vai levar a 5 precauções de método, que eu sumariaria da seguinte forma. Tá? E eu cito e explico cada uma delas muito velozmente. A primeira é, quando você for analisar o poder, faça isso pela periferia do fenômeno e não pelo centro institucionalizado dele. Que é basicamente isso que a gente faz, né? Especialmente quem tem uma formação em direito. A formação em direito, especialmente em teoria do direito, pensemos no modelo keynesiano, parte dessa premissa de que existe uma e exclusivamente uma fonte autorizada de emissão de normas jurídicas, uma fonte magnânima e transcendente da qual o poder emana, né? E aí a gente vai procurar que fonte é essa para entender de onde vem a lei, como é que ela pode ser interpretada, como é que ela deve ser aplicada, etc. e tal.
O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa procura pelo centro institucionalizado do fenômeno impede a gente de analisar aquilo que a gente deveria fazer, que é analisar o poder pela periferia. O poder não está no centro emissor de normas jurídicas. Ele se encontra, sim, nas últimas e nas mais microfísicas ramificações das relações sociais. Então, o poder não está nas leis, não está nos códigos, ele está nas práticas sociais. Ele está nas extremidades cada vez menos jurídicas do seu próprio exercício. Então, existe muito mais, para dar um exemplo simples, né, existe muito mais exercício de poder, por exemplo, na relação do carcereiro com o preso, do que na legislatura do legislador que cria um novo tipo penal. Há muito mais poder lá do que aqui. Né? Segundo, compreender o poder a partir das suas práticas efetivas e não da sua intencionalidade. Quer dizer, o poder não tem intenção. Né? Ninguém está querendo fazer nada conosco. O poder é simplesmente um modo social de circulação de uma energia. Né? Então, de uma relação de forças, de uma configuração que se estabelece. Né? Então, ao dizer que o poder deve ser compreendido a partir de práticas efetivas e não da sua suposta intencionalidade, Foucault está dizendo duas coisas. A primeira é que o poder não tem intencionalidade nenhuma. Né? Ele se exprime de maneira estratégica, mas ele não tem intencionalidade nenhuma. E segundo, ele está tentando nos dizer que nós devemos ser realistas ao lidar com o problema do poder. Quer dizer, a pergunta que nós temos que nos responder é como é que as coisas efetivamente funcionam no nível dos processos de sujeição que atingem os corpos, os gestos, os comportamentos. Essas são as práticas efetivas que podem nos informar sobre como o poder efetivamente funciona. Então, mais uma vez, né, é muito mais útil para se compreender a realidade do direito penal, entender a relação carcereiro-preso, ou então, sei lá, diretor de penitenciária, presos, corpo penitenciário, do que ficar lendo a lei de execução penal. Né? Não faz muito sentido fazer isso. Terceiro ponto. O poder é, portanto, relação, e não qualquer relação, uma relação de forças, leia-se, da força com a força, e é um tipo de relação que se exerce em rede. Tá? Isso é extremamente interessante, porque note que meados da década de 70, Foucault já está falando nessa ideia de um poder que se exerce em rede, portanto, de maneira mais horizontal, e que pode gerar esses efeitos de transcendência. Né? Mas esses efeitos eles têm que ser remontados a essa rede, eles estão distanciados por essa rede. Então, o poder não é uma coisa que alguém detém, é algo que circula entre as relações, né? Que estabelece as relações. Portanto, não existe dominação maciça e hegemônica. Aquilo que é característica do poder é circular, é funcionar em cadeia, de tal modo que o próprio indivíduo, sua própria espiritualidade, sua própria constituição subjetiva, deve ser compreendido como um efeito de poder. E o indivíduo mesmo, seu corpo, são intermediários, né, dessa eletricidade que passa de força para força, de relação para relação. Portanto, o poder é relação, e Foucault diz, né, que a resistência é ontologicamente primeira em relação às sujeições. Quer dizer, existe um fato elementar do poder, que às vezes o Foucault exprime da seguinte maneira, ele diz, todos temos poder nos corpos e fascismo na cabeça. Né? Então, tem que ter um certo cuidado, né, com o fascismo na cabeça, mas a ideia é que a resistência de um corpo é primeira. Ninguém nasce absolutamente sujeitado. Né? Todo mundo nasce com uma capacidade de exercer poder. Mas a grande questão é que também ninguém nasce sozinho. A gente já nasce nessa rede, nessa teia, nessa trama de relações. Então, aquilo que é o poder do nosso corpo vai se exercitar nas suas relações, nas relações da sua força com outras forças que estão em rede. Isso significa uma outra coisa, então, né? Se o poder é relação, a resistência é primeira em relação às sujeições, quer dizer que todas as relações de poder, mesmo as relações de mais brutal dominação, são de direito, idealmente, reversíveis. Né? Ou seja, nenhuma relação de sujeição é eterna, perene, ou não pode ser revertida.
É sempre possível reverter estrategicamente uma relação de poder em benefício dos sujeitados. Essa é uma aposta interessante que Foucault faz, especialmente quando trabalha com o conceito de governo, mais para o fim da década de 70 e início da década de 90. Tá? Quarta precaução de método: analisar o poder de baixo para cima. Tá? Quer dizer, produzir uma analítica ascendente. Todos os autores que a gente leu, que são mais canônicos, mais tradicionais, os contratualistas, fazem essa análise ao contrário, né? Estabelecem o direito, a soberania, o poder, sempre pensando de uma espécie de ponto culminante que deve se prolongar em delegados, em funcionários, em magistrados, em executores de segunda, terceira, quarta, enésima ordem, mas nunca param para pensar que, na verdade, alguém colocou esse cara lá, né? É um pouco aquilo que Lavoisier dizia, né? Os tiranos só têm o poder que se lhes confere, né? Quer dizer, é a gente que dá poder aos tiranos. Os tiranos não têm poder nenhum sobre as cidades. Eles só conseguem reinar sobre as cidades porque as pessoas se sujeitam voluntariamente em função de uma série de estratagemas que são usados contra elas na leitura do Lavoisier. Então, da mesma maneira que o Lavoisier vai promover essa possibilidade de a gente fazer uma análise ascendente, isso está presente aqui no Foucault, né? Analise o poder de baixo para cima, do horizontal para o vertical, e não do vertical para o horizontal. Mesmo porque, né, de fato, o poder ele pode ser formalizado. Né, ele pode dar origem a uma configuração mais ou menos estável. Mas toda forma, né, é um arranjo de forças que são apreendidas numa relação. E essa relação é metaestável. Né, quer dizer, essa relação ela não está dada de uma vez por todas e nem toda de uma vez. Ela é reversível. Ela pode ser perturbada. Ela pode ser remoldada. Então, a análise que o Foucault propõe é efetivamente ascendente, molecular e micropolítica. Partir dos elementos infinitesimais, da sua história, dos deslocamentos técnicos, táticos, estratégicos, e compreender como é que eles são transformados para integrar mecanismos mais gerais de poder. Tá? Posso te dar um exemplo aqui, se você tiver 5 minutos. Num texto de 74, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, tá? Um texto interessante que o Foucault pronuncia aqui no Brasil, na PUC-Rio, num certo momento, ele vai falar sobre a gênese social da polícia. Né? Quando ele fala de polícia, pensa na polícia que você quiser, polícia civil, polícia militar, polícia federal, qualquer coisa que você queira imaginar, a gente tem em mente o quê? Né? Uma corporação, uma instituição que é basicamente o braço armado do Estado e que tem determinadas funções, sejam elas investigativas, de caráter judiciário, ou então de caráter repressor do crime, enfim, tanto faz. O que a gente imagina, então? Que ela nasce pronta, né? Que ela é um braço do Estado, que há o Estado e então nasce a polícia. É interessantíssimo notar que nesse texto, o Foucault, quando vai se perguntar sobre como é que a polícia nasce do ponto de vista histórico, ele dá uma explicação social para o nascimento da polícia. Quer dizer, a polícia ela tem origem na sociedade, o que talvez explique, né? Por que socialmente se gosta tanto de programas horrorosos do tipo da Atena e tal. Por que existe todo esse fascínio pelo mundo policial, pelo mundo militar, né? Pela violência organizada do Estado. Né? Existe um fascínio, uma estética toda montada em cima disso, inclusive para vender, né? Para vender roupa, para vender moda, para vender estilo de vida, etc, etc. Como diz o Foucault, todos temos poderes nos corpos e fascismo na cabeça, né? Mas o fato é que a polícia nasce, se origina historicamente do campo social. Como? Basicamente, entre os séculos XVII e XVIII, o Foucault vai falar de algumas comunidades inglesas, religiosas, que eram os quakers, os metodistas, que começavam a enfrentar alguns problemas. Né? Que problema era esse? Essas comunidades religiosas, né, viviam geralmente em bairros, né, em blocos meio que próximos umas das outras, e elas tinham o desafio de promover uma espécie de aperfeiçoamento moral
dessas pessoas que faziam parte dessas comunidades. Qual a dificuldade? É que, eventualmente, essas pessoas não conseguiam se manter, né, dentro de uma certa retidão moral estabelecida religiosamente, e a falta dessa retidão moral, na verdade, podia fazer com que essas pessoas estivessem incidindo em crimes, né, cometendo crimes. E esses crimes faziam com que essas pessoas estivessem expostas à possibilidade de um castigo que não era pura e simplesmente a privação de liberdade, né? Podia ser a pena de morte, podia ser uma pena corporal, podiam ser coisas bastante severas e que tiravam membros, portanto, tiravam forças dessa comunidade. Então, os quáqueres e os metodistas ingleses, eles começam a se preocupar, e na verdade a se ocupar do ponto de vista da assistência social dessas pessoas, especialmente num período em que a gente tem uma transformação da maneira como o valor econômico passava a se situar, passava a funcionar na economia de mercado da época, né? Quer dizer, até então, boa parte da riqueza ficava concentrada em terras, né? Quer dizer, em propriedades de caráter imóvel. Então, era o fato de você ter uma terra ou não, então a proteção da terra era o grande problema. A partir dos séculos 17 e 18, especialmente com o advento do mercantilismo, existem os produtos, existem bens móveis, existem coisas que vão ser produzidas, que têm um valor próprio agregado, né, que precisam ser movidos de um lado para outro, que precisam ser estocadas, que precisam ser transportadas, que precisam ser comercializadas, e, eventualmente, essas coisas são suscetíveis de serem assambarcadas por terceiros, né, por ladrões e tal. Então, veja o desafio dessas comunidades. Era vigiar os seus próprios membros, por exemplo, para que as pessoas se ocupassem com um trabalho digno, né, honesto, recebessem alguma renda e não roubassem, né? Para que essas pessoas... Veja o moralismo, né, que está por trás disso também. É isso, né? É uma moral religiosa que está por trás disso, cujo objetivo, diz o Foucault, é fazer com que essas pessoas não estejam expostas ao castigo soberano. É com que elas escapem ao poder penal do Estado, né? Então, a polícia, inicialmente, é essa polícia moral, em que uma comunidade se vigia a si mesma para impedir, por exemplo, que os homens sejam vagabundos ou vadios, né, não trabalhem, roubem, passem o dia no alcoolismo, né, ou que as garotas muito jovens se prostituam, etc, etc, etc. Então, essa comunidade, ela meio que lança os seus olhares vigilantes e morais para dentro de si mesma, para os seus próprios membros, fazendo com que esses sujeitos se ocupem, né, estabelecendo uma espécie de polícia do trabalho, estabelecendo uma espécie de toque de recolher, né, horário de dormir, horário de acordar, horário de trabalhar, quer dizer, toda uma disciplina começa a ser implantada nessas comunidades, justamente para fazer com que os seus membros individualmente escapem ao poder penal. Olha que interessante, né? A polícia já foi, né, portanto, uma estratégia, né, uma lógica geneticamente associada a comunidades, cujo objetivo principal era fazer com que indivíduos específicos pudessem fugir ao poder penal, não estarem expostos ou expostos ao perigo do castigo, né? Então, é isso que é interessante, né? Ao invés, portanto, de se pensar a polícia como um braço do Estado, pensar como é que ela está estabelecida inicialmente na sociedade, né? É um pouco disso que o Foucault faz. Um outro exemplo a gente poderia encontrar mais adiante, né, se não me engano, em Segurança, Território e População, quando o Foucault oferece finalmente uma espécie de noção de Estado, né, dentro de toda essa microfísica. Ele diz, bom, o que eu entendo como Estado? O que dá para entender como Estado? Ele é uma unidade formal, que deriva do quê? Da pluralidade, da heterogeneidade das forças que se encadeiam, que se afetam em focos locais e se codificam numa estratégia de conjunto. Então, o que Foucault está dizendo aqui? Que o Estado é, na verdade, um efeito de conjunto, de uma série de sedimentações de relações microfísicas e não o ponto de partida, não a priori do exercício do poder. Então, mais uma vez, isso nos coloca diante da importância, né, de uma análise ascendente de baixo
para cima e não de cima para baixo. E, por fim, passo muito rapidamente sobre esse ponto, o poder não é ideológico, né? O que o poder faz é participar de saberes dos quais as ideologias podem se aproveitar. E os saberes se empregam sempre como técnicas de poder, de modo, por exemplo, que você não há de imaginar, né, que a tortura é de esquerda ou que a tortura é de direita, ou alguma coisa do gênero. Ela é simplesmente uma técnica, por exemplo, absolutamente reprovável, né, e insuportável, de, por exemplo, alguém tentar extrair uma verdade de uma outra pessoa, né? Então, isso não tem necessariamente uma ideologia, é simplesmente uma técnica que se aplica sobre um corpo, mais ou menos cruel, mas é isso. Ela é basicamente uma técnica, mais ou menos reprovável, mas é simplesmente uma técnica. Então, por fim, para a gente ir se encaminhando para os finalmente, mas na verdade ainda tem um pouco de coisa, mas vamos lá. Para a gente tocar na segunda metade da nossa aula, né, que é dedicada ao problema das formações sociais ocidentais modernas, e o recorte que o Foucault nos apresenta é a da soberania e do biopoder como díade, né, que vai se amplificar na disciplina e na biopolítica das populações. Qual que é a ideia de soberania? Eu acho que tem uma ideia de soberania muito clara no capítulo 5 do primeiro volume da História da Sexualidade, em que Foucault diz o seguinte: a soberania, ela é uma estratégia de poder que decide sobre a vida e a morte, sempre em desequilíbrio. Ou seja, esse poder que se exerce sobre a vida, na verdade, se exerce de maneira desequilibrada, muito mais do lado do poder de matar, do que do lado de dar a vida a alguém. Então, aí sim estamos diante de um poder que é negativo, né, que rasura forças, que elimina corpos, que se sobrepõe a essas forças. De tal forma que o Foucault vai descrever a soberania basicamente com um mote, né, com um slogan, dizendo que ela poderia ser entendida como um tipo de poder que faz morrer e que deixa viver, né? Então, usa da graça, usa do indulto como instrumentos que suspendem o fazer morrer. Mas a regra é tanatopolítica, né? A regra é o fazer morrer. O deixar viver é uma exceção. Um outro autor no qual a gente vê muito claramente essa noção de soberania é Hobbes, né, falando sobre o direito de gládio, o direito de usar a espada, o direito de castigar, o direito de dar a morte aos inimigos do soberano, aos inimigos do Estado, da sua estabilidade, da sua segurança, né? Então a soberania é esse tipo de poder excessivamente negativo que se exerce sobre a vida, mas limitando a vida, suprimindo a vida, eliminando ela onde ela existe. Ela vai ter lugar, historicamente falando, na Europa dos séculos XVI e XVII, e vai se exercer fundamentalmente da seguinte forma, tá? E aqui vou ser esquemático. Primeiro traço da soberania é o fato de que a maior concentração de riqueza está em terras, né? Está em propriedades imobiliárias. Então é um poder que se exerce em primeiro lugar sobre a terra e os seus produtos. De tal maneira que a soberania é um poder capaz de extrair da terra esses bens e essas riquezas a partir da mobilização produtiva dos corpos. Sua forma de exercício, no entanto, é descontínua. Ela vai assambarcar de maneira descontínua, quer dizer, ela vai se apropriar desses bens e dessas riquezas, ou pelo menos de uma parte deles, de maneira pontual no espaço e no tempo. Quer dizer, ela não faz isso a toda hora, de maneira contínua. Ela faz aqui e ali. Talvez os melhores exemplos, né, sejam os tributos, ou as obrigações que marcavam esse tempo. Nota que a gente não paga tributo toda hora, né? A gente paga tributo algumas vezes, em função de algumas atividades, ou em função de alguns atos, ou por exemplo, o fato de ter uma propriedade territorial urbana. Pronto, isso te gera a obrigação de pagar IPTU, né? Vai pagar isso uma vez no ano. Então, isso é um exercício de poder descontínuo, né? É um assambarcamento descontínuo. Você vai ficar pagando tributo a todo momento. Você vai produzir, você vai retirar as riquezas da terra, e aí uma parte disso você vai descontinuamente entregar ao poder soberano.
Quer dizer, a soberania supõe exatamente o soberano como uma unidade pessoal, central, transcendente, mais ou menos no formato do Leviatã hobbesiano, e supõe também um tipo de economia estratégica específica. Então, exercer a soberania, na verdade, é exercer um tipo de poder, como nós vimos, negativo, repressivo, que é tanto político, e que, na verdade, se faz com o máximo dispêndio de poder. Então, a sua lógica, né, é a do castigo mesmo. O modelo mais bem acabado, que vai aparecer no começo de Vigiar e Punir, são os suplícios públicos. Ou seja, você pega lá o criminoso, leva ele até a praça pública, coloca antes disso um monte de avisos, né, editais e tal, anuncia que vai haver um suplício na praça pública e leva o sujeito até o patíbulo para ser executado aos olhos de todos. Então, o seu modelo econômico é esse, gastar o máximo possível de poder, quer dizer, fazer desse suplício público uma espécie de espetáculo comum, que ao mesmo tempo em que desperta uma certa noção de exemplaridade para fazer com que as pessoas não cometam os mesmos crimes, né, ou entendam o que acontece com quem comete crimes contra a soberania, inspire também horror, né, inspire medo, inspire o temor do cometimento do crime e também de ser executado daquela maneira. Então, a lógica da soberania, in a nutshell, é um pouco isso. Tá? Isso nos permite passar ao biopoder. Né? Uma coisa importante de dizer é o seguinte, gente, embora a gente, e o próprio Foucault trabalhe, né, quase que recortando esses períodos, a gente vai perceber não apenas que existe uma sobreposição entre esses períodos, mas que o Foucault é muito claro ao dizer o seguinte: quando passamos da soberania ao biopoder, seja a disciplina, seja a biopolítica das populações, isso não significa que uma nova configuração de poder se suceda a outra, apagando a anterior, anulando a anterior. Quer dizer, a soberania não desapareceu completamente. Ela vai mudando de formato e existem outras estratégias que vão se agregando a ela. Quer dizer, ela passa a ser uma maneira de gerir o poder, de tornar o poder exercível de maneira estratégica, mas você tem novos exercícios, novas atividades, novas estratégias que vão se somando a esse poder inicial. Então, o advento do biopoder, isso é importante deixar claro, não implica o apagamento da soberania. Assim como o advento da biopolítica das populações não implica o apagamento das disciplinas. Né? Afinal, a gente está em sociedades de controle, mas as disciplinas não desapareceram absolutamente. Né? Elas só talvez enfrentem, como diz o Deleuze, uma crise, ou então estejam mais enfraquecidas do que nunca, ou sejam espaços não mais tão fechados e mais porosos do que nunca. O biopoder é interessante porque quando Foucault fala de biopoder, ele se refere a essa expressão dizendo que ela implica uma forma de governo que é omnes et singular, né? Quer dizer, o biopoder pega o todo e também pega a singularidade. Eu acho que essa expressão é boa para a gente entender o que é o biopoder. Porque é como se fosse possível desenvolver estrategicamente um tipo de visão capaz de pegar totalidades inteiras, massas inteiras, fenômenos amplos de conjunto, sem perder o detalhe, sem perder a singularidade. Tá? E recompor, na verdade, a singularidade dentro dos conjuntos e os conjuntos a partir da singularidade. Então, acho que essa é a marca lógica do biopoder, ou desse poder que passa a se exercer sobre a vida a partir dos séculos XVII, XVIII em diante. Tá? E aqui estamos mesmo diante de uma nova mecânica de poder, que, como eu disse, se sobrepõe à anterior, se substitui à anterior sem apagá-la, né, sem fazer, como boto aqui embaixo, desaparecer a soberania, integrando-se a ela. Então aqui a gente deveria falar mesmo numa lógica de acumulação dessas estratégias, ou numa interpenetração estratégica, muito mais do que numa sucessão. Perfeito? Então, o biopoder é uma expressão que descreve exatamente isso, o poder sobre a vida. Mas, diferentemente do que acontecia na soberania, né, o poder negativo, que elimina, que subtrai o vivo, aqui se trata de um poder positivo, produtivo, fabril, modulador. O interesse do biopoder é estimular as forças, é fazer viver por regra e, eventualmente, deixar morrer por exceção.
Quer dizer, a morte, na verdade, é o produto do abandono, né? É o produto da falta de atenção. Não há regra. Isso é um desvio, né? Aquilo que o poder quer é que a gente esteja cada vez mais vivo, cada vez mais produtivo, cada vez mais saudável, trabalhando cada vez mais, mas ao mesmo tempo cada vez mais dócil, né? Quer dizer, então, a ideia é essa, né? Um sistema que nos faça viver e, eventualmente, nos deixe morrer quando a gente já não sirva mais. Nos séculos 17 e 18, nós assistimos, portanto, ao surgimento de um fenômeno ou de uma nova mecânica de poder que não admite, como vimos, transcrição em termos de soberania, que também não a faz desaparecer, mas que se integra a ela. Aquilo que vai caracterizar o poder disciplinar, né, é ser um braço, uma primeira ramificação que tem nascimento nos séculos 17 e 18, e que vai caracterizar como uma anatomopolítica do corpo humano individual. Veja bem, não quer dizer que a gente não possa dar conta, às vezes, de grupos de indivíduos, tá? Pode perceber que os hospitais funcionam muito bem assim, dando conta de grupos de indivíduos, distribuindo esses indivíduos, sei lá, em enfermarias, né, às vezes enfermarias gigantescas. Você dá conta dos corpos individuais, por exemplo, dentro de escolas, né, distribuindo esses corpos dentro de um quadriculamento ideal, numa sala de aula, por exemplo. Você dá conta de grupos humanos inteiros, trabalhando, por exemplo, com a distribuição de prisioneiros em celas, né? Essas celas, geralmente, pelo menos na América Latina, não tendem a ser individuais, muito pelo contrário. Então, essa anatomopolítica do corpo humano, ela já nos dá uma cara de funcionamento em que eu vou olhar para a singularidade, mas eu vou conseguir controlar grupos maiores, tá? Massas maiores, para além dessa singularidade individual. Bom, como é que isso funciona? Como é que isso vai ser posto para funcionar? Essa primeira ramificação do poder sobre a vida, que são as disciplinas. Em primeiro lugar, a disciplina é um corpo, é um poder que se exerce sobre corpos de caráter individual. Então, ela vai se exercer sobre comportamentos, sobre gestos, sobre detalhes, sobre tendências ou inclinações que um determinado corpo vai mostrar, virtualidades da ação, e vai trabalhar com técnicas de disciplinamento e de adestramento. Ou seja, basta você pensar, para você ter um exemplo claríssimo disso, bom, já não sei mais como essa coisa é na geração de vocês, espero que tenha melhorado, mas pelo menos na minha geração era mais ou menos assim. Existia uma maneira bastante específica, por exemplo, de se sentar à mesa na sala de aula, né, na carteira da sala de aula. Você tinha que se sentar de maneira reta, né, pés paralelos, coluna ereta, certo? E, de repente, especialmente quando você estava sendo alfabetizado, aí nos primeiros anos da alfabetização, de repente a professora, o professor, sei lá quem, te ensinava a segurar uma caneta. Tem toda uma disciplina desse gesto, tem todo um adestramento para esse gesto que começa pela maneira como você se senta na cadeira, né? Que você tem que estar calmo, né? Quer dizer, você não pode estar muito agitado, você não pode estar muito excitado, não pode ter gritaria na sala e tal. Quer dizer, as crianças são colocadas ali para aprender a escrever, receber o seu primeiro letramento e tal. A disciplina vai formar uma espécie de setting, né? De setting coletivo para que esse letramento possa acontecer. E disso faz parte um adestramento corporal, que instrui a criança, que adestra a criança, que disciplina a criança ao uso de um novo instrumento com o qual ela não está acostumado, e depois ela vai usar isso de outras maneiras, né? Quer dizer, a criança já conhece o lápis, ela já conhece a caneta, ela brinca de pintar, né? Ela colore, ela desenha, e aí ela vai começando a desenvolver a coordenação motora fina dela. Mas quando ela efetivamente vai ser alfabetizada, é que ela vai colocar essas habilidades que foram aprendidas aí numa tarefa que exige um pouco mais de concentração. Então, basta você se lembrar dessas correções, dessas pequenas correções que porventura possam ter acontecido com você, com colegas, enfim, com irmãos, irmãs, de como é que se pega a caneta, né?
tem gente que pega caneta assim. Antigamente se corrigia pessoas que eram que usavam a mão esquerda, né? Que não eram destras, que eram canhotas. Então basta você pensar nesse poder que se exerce sobre corpos individuais, nessas versões mais comezinhas. Tá? Não preciso nem falar, né? Que, por exemplo, isso acontece, esse tipo de disciplina acontece também dentro da família, quando, sei lá, meninas, crianças, né, muito novas, estão de saia ou estão de vestido, alguma coisa assim, e os pais viram para a criança e dizem, olha, você não pode se sentar dessa forma, você tem que, né, fechar as pernas, ou alguma coisa, ou cruzar as pernas, ou alguma coisa assim. Então, todos esses pequenos exemplos são exemplos de poderes que se exercem sobre corpos individuais e que atingem comportamentos, gestos, tendências, inclinações. Tá? E que corrigem esse corpo a todo momento, a partir de técnicas de disciplinamento e adestramento, visando a extrair desse corpo alguma coisa. Quer dizer, um comportamento que seja adequado a um trabalho a ser desempenhado ou a um gesto a ser desempenhado, a ser performado. Obviamente que o ponto de chegada desse tipo de poder é a possibilidade de, em outra configuração, digamos, industrial, né, produtiva, extrair, em última análise, desse corpo tempo e trabalho útil. Então, veja a noção aqui, né? Quer dizer, vamos pensar numa espécie de sequência, essa noção de poder disciplinar. Então, a gente nasce. Então, e aqui eu vou usar exemplos que são do Foucault, né? Vou tentar encadear essas coisas. Não estou inventando nada. Então, veja só, a gente nasce no seio da família. A família já nos impõe uma certa disciplina, né? Porque, obviamente, tem um horário para fazer as coisas, tem o horário de comer, horário de levantar, horário de dormir. Daqui a pouco começa a ter uma nova coisa, você passa da família para a escola, passa a ter o horário de ir para a escola. E na escola você também não pode fazer tudo, né? Nem tudo te é permitido. Você já não está mais na sua casa, é o que você ouve na escola, né? Então, não sou seu pai e você não está mais na sua casa. Então, aí se coloca uma nova camada de disciplina, tá? Quando você sai da escola, geralmente você vai parar na caserna, né? Especialmente se você for um rapaz. Você vai parar no exército. E aí existe um outro nível de disciplina que os caras te dizem, você acha que isso aqui é escola? Não, né? Vai fazer, sei lá, 200 flexões de braço embaixo de chuva mesmo, dane-se, né? E por aí vai. Quando você sai do exército, da caserna, você vai para uma outra instituição fechada, que é a fábrica, né? Você vai trabalhar, você entra no mundo produtivo, e aí você fica exposto à disciplina da produção. Então, seu tempo é limitado, tem que bater ponto, é o horário de entrar, o horário de sair, as conversas podem ser limitadas, especialmente se for um trabalho produtivo, fabril, manual, né? E quando as coisas dão erradas, existem duas saídas. Você pode ir para a fábrica para mais dois outros espaços fechados, que são, né, o hospital, por razões médicas ou mesmo por razões psiquiátricas, ou a prisão. Né? Quando você comete algum crime, vai parar na prisão. Então, quer dizer, o que Foucault está descrevendo no século XVII e XVIII é o nascimento de uma série de instituições fechadas, de espaços fechados, definidas por uma série de coerções materiais que engendram táticas de disciplinamento, de adestramento, de comportamentos, de gestos, de corpos. E que tem por função, na passagem desses vários espaços, de um para outro, extrair tempo, extrair trabalho útil desses corpos, fazer com que esses corpos se tornem dóceis e úteis a uma certa finalidade. E é óbvio que a finalidade das famílias talvez não seja a mesma da escola da caserna da fábrica e assim por diante, né? Mas que nos parece bastante razoável, né, e positivo que um corpo se torne o mais dócil possível para que ele possa passar de um espaço de confinamento a outro, parece que sim.
né? Então, essas tramas cerradas institucionais de coerções materiais, elas têm por função ir configurando devagar esse corpo, esse espírito, né? Diminuindo forças de resistência, minando forças de insubmissão e suscitando docilidade, suscitando, né, colaboração. Então, ninguém reclama, né, de seguir regras, ninguém reclama de cumprir horários, ninguém reclama de ser produtivo, a gente simplesmente vai lá e faz, porque a gente sempre fez, né? Desde a família a gente vai fazendo coisas, vai passando por espaços, de um espaço a outro, a fim de que nada nada perturbe essa lógica estrutural. Então, o que se faz aqui nas sociedades disciplinares é exatamente isso, né? O poder disciplinar acaba sendo uma tecnologia de poder bastante útil e que virá ao encontro do capitalismo industrial. Sua forma de exercício, diferente da soberania que é descontínua, uma forma de exercício contínua, virtualmente ilimitada, total, exaustiva, e que se processa em espaços fechados. Por isso que Foucault vai chamar esses séculos de a era do grande encerramento. De repente, todo mundo que vivia por aí, a gente coloca essas pessoas dentro de espaços fechados, o espaço da casa, da família, da escola, da caserna, da fábrica, da prisão ou do hospital, e a gente vai tratando esses corpos aí dentro, vai disciplinando esses corpos aí dentro. E essa disciplina é contínua e virtualmente ilimitada mesmo, né? Basta você pensar, por exemplo, em como os professores ficam de olho nas provas, né? Quando vocês estão fazendo prova, para vocês não colarem, para vocês não consultarem o celular, para vocês não, enfim, não conversarem entre si, por aí afora. A sensação, efetivamente, é de estar sendo continuamente vigiado, né? E não é por acaso. A gente já vai ver que o modelo, né, desse poder disciplinar vem justamente das prisões e, na verdade, se expande para toda essa trama institucional fechada, especialmente escola, o ambiente militar, a fábrica e por aí afora. O que o poder disciplinar supõe, né? Como eu dizia a vocês, uma trama cerrada, institucional de coerções materiais. Mas a sua economia já não é, como na soberania, uma economia negativa, mas sim uma economia positiva, fabril, produtiva, porque se trata de investir o sujeito, de constituir o sujeito, de formá-lo, né? A ideia é formar corpos dóceis e úteis. E para isso, você não apenas tem que suscitar a docilidade desses corpos, torná-los cada vez mais úteis e mais potentes, né? Mais capazes de realizar o trabalho útil e dispor do tempo que você gostaria de extrair. Você tem que minar forças de resistência e de insubmissão. Então aqui a gente tem uma contraposição à própria soberania. Trata-se de usar o poder com uma máxima eficiência, né? Então, quer dizer, você tem que ter, se possível, um carcereiro para a prisão inteira, né? Pouquíssimos gerentes para organizar o trabalho na fábrica, poucos militares muito superiores para organizar todos os demais, poucos médicos e poucos enfermeiros e muitos doentes, né? Um professor e 80 alunos, certo? E por aí afora. Então, é isso fundamentalmente que constitui as disciplinas. E talvez o melhor modelo, porque as disciplinas são pensadas exatamente como arquiteturas, né? Não é por acaso que elas são espaços fechados. Elas são pensadas como arquiteturas, como configurações arquiteturais de visibilidade, que permitem uma certa entrada de luz, que permitem transparência e visualização. Então, o modelo ideal, né, visual de vigilância é exatamente o panóptico do inglês Jeremy Bentham, né? Exatamente essa imagem que nós vemos aqui. Qual era a ideia do panóptico, então? Né? Mostrando que a forma de exercício desse poder era contínua e virtualmente limitada, total, exaustiva, e se dava em espaços fechados. Nota, em primeiro lugar, esse modelo aqui é um espaço fechado, né? Isso é para ser uma prisão. Ela é constituída por uma torre central, né? E ela está, obviamente não aparece isso na foto, mas ela está ladeada, né, circunscrita, né, por 4 andares de celas. Tá? Essas celas estão superpostas umas às outras, e a ideia aqui, essa foto também não faz muito jus ao projeto do Bentham nesse aspecto, mas a ideia é que essa torre central fosse ocupada por um vigilante,
e ela fosse opaca para quem está de fora. Então, quer dizer, quem está de fora não consegue ver quem está dentro. O que é que esse quem está dentro está fazendo, nem para onde ele está olhando, nem quem que ele poderia corrigir, né? Então, isso gera essa perspectiva para os caras que estão nas células, né, que ocupam as células, gera essa perspectiva de estar sendo vigiado a todo momento. A lógica é mais ou menos aquilo que acontece às vezes, nas ruas de Ponta Grossa, né? Ruas de Ponta Grossa a gente sabe que tem uns pardais, né, aqueles negócios de fiscalização eletrônica de velocidade, que não funcionam, mas eles estão lá. E aí aquela coisa, aqui o limite de velocidade é 40 por hora. Muito bem, será que a pessoa que está passando de carro ali vai pagar para ver se aquele troço está funcionando? Acho que não. Acho que a tendência racional do indivíduo que se sente vigiado, porque existe uma estrutura, né, arquitetônica ou urbanística promovendo essa vigilância de um comportamento específico, por exemplo, a quanto que você dirige numa determinada via, a tendência racional desse indivíduo é não só se sentir vigiado, mas calcular e dizer, não vou pagar para ver, né? Eu é que não vou pagar uma multa aqui de bobeira só para testar se esse radar está funcionando. Vai que tá. Tá com cara de que não tá, mas vai que tá funcionando. Então, essa mesma lógica é a lógica de um sistema de vigilância que é total, né, em que ele é essencialmente opaco, não dá para saber se a gente está sendo vigiado ou não, e em que momentos, e em que medida, né, a gente não consegue calibrar isso, da mesma maneira como os prisioneiros aqui não veriam o vigia nessa torre, né. E quer dizer, esse é o modelo mais interessante, né? Essa foto é interessante por isso, porque ela mostra que esse lugar da vigilância ele pode estar absolutamente vazio, né? Ninguém pode não ter ninguém vigiando nada, né? É simplesmente absurdo você pensar que o controle e a vigilância eles funcionam independentemente de a vigilância funcionar, né? De ter alguém vigiando. Então, essa é a grande sacada do panóptico, né? E isso só é possível porque existe um modelo arquitetônico, visual, uma distribuição do espaço que permite esta estrutura, né? E aí você percebe exatamente essa estratégia. Bom, para a gente ir terminando, a biopolítica das populações. Né? A biopolítica das populações vai ser, portanto, o segundo braço, né, a segunda ramificação, a segunda articulação do biopoder. Ela vai ter lugar na segunda metade do século XVIII e vai se dirigir à vida dos homens em conjunto num nível novo e incompreensível em primeiro momento para as disciplinas. Que nível é esse, né? Quer dizer, note que aqui, no modelo do panóptico, o que a gente está tendo é um vigia que consegue controlar e corrigir, se for o caso, uma massa de seres humanos, né? Digamos que em cada uma dessas celas aqui, e por todas as celas que estão ao redor dessa torre, né? Porque isso é um negócio redondo, né? Uma estrutura arquitetônica circular. Esse cara consegue controlar uma massa gigantesca de pessoas, né? Sendo um só. Agora, a sua atenção sempre se dirige à individualidade, à singularidade. Então, eu controlo a singularidade, mas controlo o todo ao controlar a singularidade. Aqui a lógica meio que se inverte, né? Porque a biopolítica das populações ela vai permitir que a vida de um conjunto gigantesco de seres humanos seja apreendida e controlada no nível novo, que é o conjunto de processos biológicos, como, por exemplo, fenômenos de natalidade, de fecundidade, número de óbitos, imortalidade, epidemias, endemias, né? Ou seja, a gente vai estar diante de uma economia política e de uma estratégia de poder que pela primeira vez estará talhada para esses fenômenos coletivos e que se processam no nível das massas. É daí que nós temos o nascimento de uma série de disciplinas importantes e que vão informar políticas públicas mais adiante, que são a medicina social, ou a medicina pública, a higiene pública, a assistência social, cuidados com processos naturais da vida, como o envelhecimento, o acidente de trabalho, por exemplo, o adoecimento, o advento de uma incapacidade que torna aquele corpo dócil e útil agora incapaz, né, de continuar trabalhando, e por aí afora. Mas nota que
esses cuidados com a velhice, com o acidente, com a doença, com a incapacidade, se dão como preocupações de fenômenos de conjunto, né? Eu não vou olhar pura e simplesmente para o indivíduo. Eu atendo o indivíduo, mas é porque eu estou olhando para a massa de pessoas que vão envelhecer. Eu estou olhando para a massa de pessoas que podem se acidentar. Eu estou olhando para a massa de pessoas que podem adoecer, ou para a massa de pessoas que podem se tornar incapazes para o trabalho e para prover o seu próprio sustento. Então, nota que essa lógica da disciplina do omnis et singulam, ela é mantida de maneira geral, né, de maneira homogênea, mas ela é, ao mesmo tempo, revertida. Eu não olho para a singularidade para controlar a massa. Eu controlo a massa e eu atuo nas singularidades a partir desses fenômenos de massa. Então, quer dizer, a gente está se dirigindo aqui a fenômenos que são naturais, que são aleatórios, que são imprevisíveis, que podem ter uma longuíssima duração e que permitem, estatisticamente falando, a extração seja de constantes, seja de curvas normais. Ou seja, são fenômenos que não podem ser suprimidos, mas que podem receber intervenções por meio de mecanismos de previsão, mecanismos estatísticos, medições globais, aquilo que Foucault vai nomear, e aí é um conceito de Foucault, mecanismos de segurança, ora mecanismos previdenciários. Quer dizer, se trata não apenas de prever, mas também de atuar, né? A própria noção de seguridade, né, ou de seguro, de contratar seguros privadamente ou de maneira pública, advém exatamente dessa capacidade de controle, né, de você ter uma espécie de controle de atuação dentro de fenômenos que são aleatórios. A gente não sabe quando é que vai se acidentar, né, mas eventualmente, ao longo da vida, a gente se acidenta. Talvez seja legal ter um seguro contra acidentes, né? E algumas coisas que são certas, né? A gente sabe que vai envelhecer. Se tudo der certo, se a gente se der bem na vida, a gente vai envelhecer, né? E o envelhecimento traz, por exemplo, uma necessidade de renda que, de alguma maneira, a gente vai ter que fazer frente. Então, a gente já não pode mais trabalhar porque envelheceu, né? Então, como é que vai fazer? Então, nós que são esses fenômenos que não podem ser eliminados completamente, mas eles podem ser modulados, eles podem sofrer intervenções. Esses mecanismos de segurança ou previdenciários, então, que vão atuar nesses casos, funcionarão como mecanismos reguladores, como mecanismos que promovem equilíbrio, seja dessas constantes, seja dessas curvas normais, né, dessas flutuações de populações, ou de fenômenos em populações. Então, são mecanismos que regulam acontecimentos, virtualidades possíveis no terreno mesmo da sua produção. Tá? Um exemplo muito prático disso, e aqui eu vou me dar a liberdade de abrir esse site com vocês. A gente poderia ter aberto no próprio Opera, né, para não dar muito problema. Vamos fazer isso. Vamos ver isso aqui no próprio Opera. Um minutinho. Então, veja só, né? Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o site da Johns Hopkins. Ela mostra, ele mostra, na verdade, um mapa, né, com tendências de novos casos de Covid de maneira global, e aqui a gente até podia fazer um exercício rápido, né, que é o de apagar alguns desses países aqui, porque fica muita informação. Vamos deixar 3, que eu acho que fica mais simples. Vamos deixar só Estados Unidos, China e Brasil. Tá? E aqui você tem exatamente essas curvas, né, que são as curvas de novos casos, portanto, a gente consegue aqui ver em cada um dos países quando é que aconteceram, por exemplo, novas ondas, e com que intensidade. Então, nota que no Brasil a gente tinha, né, uma curva aqui, topo, uma queda, novo topo, se manteve, topo maior ainda, caiu. Então, a gente consegue acompanhar essas quedas. Os Estados Unidos tem um gráfico até mais perturbador, né? Porque começa pequenininho e tal, de repente, pum, tem uma imensidão de casos aqui, quase 225 mil casos num dia só, depois uma imensidão de casos aqui, quase 163 mil, depois mais uma imensidão de casos, quase 800 mil casos, depois baixa para patamares. Ou seja, alguém que pega isso daqui está olhando um fenômeno de massa,
está olhando o número de novos casos confirmados de maneira diária, né, e acompanhando a evolução da taxa de infecção. Nota que a China, né, está em discussão na China atualmente o fim da política de Zero Covid, e a China mal aparece, né, esse pequeno traço azul aqui, que teve um picozinho aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu ver, não dá nem para pegar direito aqui no gráfico, mas teve um picozinho aqui mais ou menos de 60 mil casos, de repente já caiu de novo. E teve mais um picozinho aqui de uns 40 mil casos, e de repente já caiu de novo. Reflexo dessa política de Covid-0, né, que é uma política muito austera, mas talvez não seja a pior coisa do mundo no caso deles. Então, olha que interessante, né? Porque esse gráfico aqui reflete exatamente isso. Ora, a infecção por um vírus como o Covid-19, suas variantes, é um fenômeno coletivo. Ela tem efeitos políticos, concorda? Tem efeitos econômicos. E, ao mesmo tempo, pertinha ao nível das massas. É um fenômeno aleatório, imprevisível, a gente não tem como prever uma nova variante, a gente não tinha nem como prever, né, que nós fôssemos afetados mundialmente por uma pandemia em 2019, 2020, fenômenos de longa duração, nota que a gente está há 3 anos, né, conversando sobre isso, mas que permitem um acompanhamento de curvas, a extração de uma curva de normalidade, de uma curva que seja mais ou menos desejável, né? Quer dizer, cada país tem, portanto, um cálculo que permite dizer, bom, isso daqui para mim eu consigo aguentar, né, como país. Eu consigo, digamos, as pessoas estão vacinadas, talvez casos mais graves não aconteçam, as mortes vão ser bastante reduzidas, e eu, como país, o sistema de saúde consegue aguentar esse número de infecções aqui. Digamos, até 35 mil infecções por dia. Agora, 160 mil infecções por dia já não dá, né? Então, sei lá se o critério é esse, né? Estou aqui tirando um exemplo da cartola, mas a ideia é mais ou menos essa, né? A gente consegue promover esses mecanismos previdenciários ou securitários justamente em função de um controle contínuo de como é que uma variação acontece dentro de um fenômeno de massa, tá? E, bom, aqui você tem um monte de visualizações extremamente interessantes que depois vocês podem brincar, tá? Tem aí, viu a visão das vacinações pelo mundo e tal, e você vai perceber quais são os países que mais se vacinaram, enfim, né? Países, né, aos quais ainda não chegaram vacinas suficientes, tá certo? Basicamente aqui concentrados no continente africano, numa parte mais complicada, né, da Europa, enfim. Então, depois vocês dão uma olhada nisso se vocês quiserem, mas o ponto é justamente ilustrar como é que funcionam esses mecanismos reguladores, né? Porque isso foi uma discussão que tomou proporções globais nos últimos tempos, que era exatamente isso, né? Como é que a gente faz para retardar o pico da epidemia? E a gente está sempre às voltas com essa mesma discussão, porque sempre tem uma nova variante, sempre tem uma nova onda possível, e a grande questão agora é evitar a nova onda, é evitar o pico. Então, aqui você está vendo um gráfico, né, que mostra o papel de medidas de controle na redução de contágio e como é que se pode achatar essa curva. Quer dizer, você não evita completamente que as infecções ocorram, mas você modula essas infecções a ponto de o sistema de saúde não colapsar, né? Então, se isso aqui acontecer num espaço de tempo muito curto e com uma grande população, com uma massa gigantesca de pessoas doentes, o sistema de saúde talvez colapse. Agora aqui não, né? Então, você pode deixar essa curva de infecções uma curva mais lenta, né? Uma curva mais bem distribuída e, portanto, mais fácil de gerenciar. Tá certo? Então, essa é a ideia, né? E o biopoder ele tem uma outra relação que vai ser levantada pelo Foucault mais nos anos de 78 e 79, que é com o neoliberalismo, né? Justamente porque as regulações que o biopoder importa acabam se apoiando numa estratégia de liberdade, ou seja, se trata aqui de uma inversão do liberalismo clássico, né? Como é que a coisa funcionava no liberalismo clássico? Pense em Locke, por exemplo, que foi um autor que a gente leu juntos. A ideia do Locke, por exemplo, era essa, né? Bom, a gente tem algumas liberdades que são naturais, que são inatas, né, que nos dignificam e nos constituem como seres humanos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, né? A ideia do Locke era essa.
E o que acontece quando temos o advento do Estado, do direito civil, né, da lei civil, de uma possibilidade de positivação das relações em termos de direito? Ora, o Estado tem por tarefa reconhecer e considerar essas liberdades individuais, naturais e inatas, e se tornar uma espécie de função dessas liberdades. Tá? Então, qual a lógica que está funcionando aqui? As liberdades naturais, elas não apenas antecedem o poder do Estado ou a sua estratégia, mas elas limitam esse poder do Estado, elas confinam esse poder do Estado. Quer dizer, o poder do Estado não pode se expandir a tal ponto de rasurar essas liberdades naturais. Tá? Então, a lógica aqui é a lógica da limitação. Liberdades naturais são externas, são anteriores ao Estado e, portanto, limitam a possibilidade de intervenção ou de exercício de poder por parte dele. Já no biopoder e no neoliberalismo, acontece uma inversão dessa lógica. Por quê? Porque, basicamente, o biopoder vai exigir que se intervenha de maneira sucessiva como resultado de um processo de racionalidade, de um processo refletido, mais ou menos como nesse gráfico aqui das curvas, né? Quer dizer, você olha para o panorama, para o cenário, para a conjuntura, ela te diz, nossa, se a gente não fizer nada, vai ter uma curva de infecção muito acentuada, o sistema de saúde não vai aguentar essa sobrecarga, então o que a gente faz? A gente toma medidas de controle, a gente tenta literalmente achatar a curva, espalhá-la no tempo para que essa situação possa ser regulada. Então, o que acontece com a liberdade nesse aspecto? Ela acaba sendo uma espécie de ponto de apoio da própria regulação. Ou seja, o neoliberalismo vai fazer isso mesmo, vai deixar que a realidade se desenvolva segundo suas próprias leis, vai deixar que as pessoas se desenvolvam segundo suas próprias leis, mas vai tornar a liberdade um elemento interior às tecnologias de poder e não mais o seu limite externo. Então, agora, aqui, né, a gente utiliza, a gente calibra a liberdade das pessoas, por exemplo, de usarem ou não máscaras, de se vacinarem ou não, de frequentarem ou não lugares públicos ou aglomerações. A gente calibra isso, reduzindo ou expandindo essas liberdades como um ponto de apoio para um cálculo, por exemplo, de achatamento de uma curva de infecções. Né? Então, é isso. O que nós temos em síntese aqui, né, para a gente apenas sintetizar essas ideias, que a gente vinha vendo aqui na última parte da aula, seria o seguinte: o Estado funciona, portanto, a partir de duas séries, como a gente viu. Uma série de estratégias que se aplicam ao corpo orgânico, que nós vamos chamar de disciplinas, instituições e disposições disciplinares, e, por outro lado, uma série de estratégias que vai se aplicar a populações, a fenômenos de massa, a processos biológicos, que vão exigir não instituições fechadas, né, e dispositivos disciplinares, mas mecanismos regulatórios e de seguridade. O biopoder vai, portanto, cobrir a integralidade da vida a partir dessa armação de dois níveis diferentes e articulados, como acontece, por exemplo, na medicina social. Né? Então, basicamente, você tem que chamar sanitaristas aqui, né, médicos sociais, infectologistas, e não simplesmente médicos que estão acostumados a essa relação médico-paciente. Né? Em certo ponto da pandemia aqui no Brasil, se utilizou muito esse argumento. Mas essa é uma questão médico-paciente. Não, não é uma questão médico-paciente, meu amigo, porque a infecção de um indivíduo significa a potencial infecção de dezenas, talvez centenas ou milhares de outros indivíduos, dependendo do nível de relacionamento e de contato que esse indivíduo tenha. Então, isso aqui nos mostra exatamente o que é que está em jogo no biopoder. Né? Não é simplesmente uma constrição da liberdade, mas usar a liberdade como um ponto de apoio para se realizar intervenções pontuais, regulações pontuais e tornar, na verdade, usar aqui um pouco o slogan do Foucault, né? Fazer viver ou deixar morrer. Então a ideia é um pouco essa, certo? Caríssimos, eu espero que tenha ficado claro, né? Pelo menos o fato de que nós não estamos diante de uma outra teoria do poder, mas sim de uma nova possibilidade analítica dele, tá? Que tenha ficado claro mais ou menos como Foucault pensa, conceitua o poder como uma relação de forças, que só, da força com a força, né? Que só existe, só se exerce em ato, essas 5 precauções de método, e as 2 ou 3 formações sociais, dependendo do ponto de vista que você encare, que nós descrevemos. Né? A soberania, cuja ideia básica é o fazer morrer ou deixar viver, o biopoder, que se articula, de um lado,
a partir do poder disciplinar, ou das instituições disciplinares, dos seus dispositivos. O panóptico do Bentham vai ser exatamente um desses dispositivos. E, por outro lado, a biopolítica das populações, né, que vai colocar em questão um novo cálculo dessa relação intervenções e liberdade, dando conta de fenômenos de massa naturais, aleatórios, imprevisíveis e que não podem ser suprimidos. Beleza? Então, isso era basicamente o que tínhamos para discutir sobre Foucault. Eu agradeço muito que vocês tenham nos acompanhado até aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.